ser espelho para ninguém. Amém? Amém. Vamos falar um pouco sobre isso? Aleluia. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Capítulo de número 18. Capítulo de número 18. Aleluia. Primeiro ou segundo livro? Primeiro. Versículo de número 37. Capítulo de número 18 do primeiro livro dos Reis, versículo de número 37 até o 39. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículos 37 até o 39, serão as referências que serão base para o nosso sermão nessa noite. Aleluia. Princípios para se obter resposta de Deus. Versículo 37 do capítulo de número 18 de primeiro livro dos Reis diz assim: Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos, e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Amém, amados? Você pode tomar sua ação. Glória a Deus. Deus, falador. Aleluia. Princípios para obtermos resposta completa de Deus. Amados, a palavra que foi mencionada, ela se refere ao desafio famoso entre Elias e os 850 profetas, sendo 450 de Baal e 400 do poste ídolo ou Azera, correspondente feminina de Baal, ambos divindades concorrentes do Deus de Israel, porque estas divindades elas foram introduzidas no Reino do Norte como divindades patronas do Reino do Norte, que são as 10 tribos, cuja capital era Samaria, por Jezabel, mulher do rei Acabe, princesa, aleluia, filha de um homem chamado Etbaal, rei dos Sidônios. E esta mulher, além de princesa, que tornou-se rainha ao se casar com o rei Acabe, era também uma sacerdotisa, uma mulher responsável por desenvolver, aleluia, essa filosofia religiosa que levou Israel, aleluia, ou as tribos do norte a apostatarem, aleluia, de Deus. Isto quer dizer, dividir a glória de Deus. Porque, amados, o que é mais triste na vida de alguém que se desvia da presença de Deus, nesse sentido, que apostata da fé, não é só, aleluia, a situação da pessoa deixar de adorar, de glorificar Deus, é continuar fazendo, mas praticando outras coisas que não agradam a Deus, e assim, aleluia, dividindo a glória de Deus, adorando Deus e adorando Baal ao mesmo tempo, adorando, queimando incenso para Baal e queimando incenso para Deus. Mas a palavra de Deus diz, aleluia, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória eu não darei a outrem, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus
coração dividido. O povo estava passando por uma crise, aleluia, muito grande. Porque a Escritura diz que o céu se fechou. E já fazia 3 anos e meio que não chovia. A fome era extrema. E com a fome veio a miséria, a instabilidade econômica. Muita gente perdeu seus empregos. Muita gente perdeu a sua lavoura. Muita gente não podia trabalhar porque o solo estava árido, não tinha água, esterilizou-se tudo, nada funcionava em Israel, tudo parou, e com isso veio, aleluia, a crise econômica sobre Israel. A palavra de Deus diz que a situação era tão extrema que o povo já estava querendo praticar o canibalismo, porque não tinha mais o que comer, não tinha mais como se alimentar, e começaram a partir para esse lado, de tão extrema que estava a situação. Mas a palavra de Deus diz, aleluia, que aconteceu essa situação, e logo após essa situação, houve uma resposta de Deus. O povo clamava, o céu não respondia. O povo orava, o céu não se abria. Os profetas da divindade pagã concorrente de Deus, aleluia, começavam a fazer os seus cultos e nada de Baal responder, nada de Azera entrar em ação, nada desses deuses resolverem o problema da crise econômica que se instalou em Israel. Mas a palavra de Deus diz que nesse versículo de número 37 até o versículo de número 39, houve uma resposta que mudou todo o quadro daquela situação. A Escritura diz que aconteceu algo sobrenatural. O céu se abriu, desceu fogo e, aleluia, como resposta do sacrifício que Elias fez para Deus. Mas sabe o que é interessante você observar? Em primeiro lugar, que nada acontece sem que algo seja feito. Tem gente que está querendo mudança na sua vida, mas está com os braços cruzados. Não arregaça as mangas para tomar as atitudes que podem levar a uma mudança radical na sua vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque você vai observar que depois dessa situação em que Deus responde, aleluia, e honra o desafio de Elias, porque não foram os profetas que desafiaram Elias, foi Elias que desafiou os 850 profetas. A palavra de Deus diz que os profetas morreram à espada pelas mãos do povo, e a Escritura vai dizer que os céus se enegreceram, aleluia, e a chuva desceu novamente sobre Israel. Teve resposta de Deus, teve mudança na situação, Deus entrou com providência. Mas aí hoje nós queremos falar sobre os segredos que levaram à mudança que aconteceu em Israel. Aleluia! Você quer que as coisas mudem para a tua vida? Então você vai ter que aprender com Elias nessa noite. Porque nada acontece por acaso, nada acontece à toa. As coisas no reino de Deus não acontecem no automático, não. Tudo é um processo. E todo processo exige uma atitude. Para que a resposta de Elias viesse e a sua oração fosse respondida, a gente vai ter que voltar lá para o capítulo anterior. A primeira atitude, ou o primeiro princípio que eu aprendo para que Deus me responda e Deus venha me honrar na terra, porque eu já dei aqui um pouco do contexto que Israel vivia, era apostasia. O povo estava desviado, estava dividido entre Baal e Deus. Acabe e Jezabel estava corrompendo o povo, levando o povo para a idolatria, e toda sorte de impiedade estava sendo praticada em Israel. O negócio estava feio. Os profetas já não tinham liberdade para profetizar. O culto a Deus estava proibido na forma da lei editada por Acabe. Ninguém podia adorar a Deus à luz do dia. Quem quisesse adorar tinha que se esconder. Tanto que
Quem não abraçasse a filosofia de Baal era morto. Você vai ler no capítulo seguinte, que quando Elias se apresenta a Acabe, no capítulo anterior, no começo do capítulo 18, quando Elias se apresenta a Acabe, um homem chamado Obadias se depara com Elias, e Elias pede para ele conduzi-lo e apresentá-lo a Acabe. E Obadias teme, dizendo: pode ser que o Espírito Santo te tome e te leve para outro canto, e Acabe vai achar que eu estou de brincadeira, e pode tirar minha vida. Porventura o Senhor não sabe o que eu fiz durante o tempo em que Jezabel estava estabelecendo a lei que proibia a adoração a Deus, quando ela matava os profetas do Senhor, que eu tomei 100 profetas e de 50 em 50 os escondi em umas cavernas e os sustentei até hoje, 3 anos e meio, até hoje os sustentei com pão e água, para que eles sobrevivessem à matança do governo. Então você vê que o negócio está difícil, o que resultou no juízo de Deus. Mas o que é que eu tenho que fazer, aleluia, para que o quadro venha mudar e Deus venha favorecer e o céu novamente venha se abrir e o nome do Senhor venha a ser glorificado? A primeira coisa que eu tenho que fazer, aleluia, está registrado no capítulo de número 17, versículo de número 1. Aleluia. Vamos ler? Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aleluia. Quer que a coisa mude? Primeira atitude: não se conforme com a situação do jeito que está. Tome uma posição e seja você o responsável pela mudança. Aleluia. Não espera dos outros aquilo que você tem que fazer. Se você quer que as coisas mudem, que as coisas melhorem, que as coisas fluam, não cobra dos outros aquilo que tem que vir de você, porque Deus não espera pela multidão, Deus espera em alguém que tome responsabilidade. Aleluia. Glória a Deus. Tiago, capítulo de número 5, a partir do versículo 18 da sua carta, vai dizer que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E então ele orou, e o céu se fechou. Depois ele foi e orou de novo, e o céu se abriu. Sabe o que significa isso? Recalabastu decai. Que Deus não valoriza as nossas fraquezas, Deus valoriza a nossa atitude de fé. Deus não quer saber se você está passando por luta. Deus quer saber se você quer que Ele entre em ação e com providência nessa situação. Deus permite a luta para ver se você está preparado para as vitórias que Ele tem para a tua vida. Enquanto você tomar uma atitude inversa, ficar se lastimando, ficar reclamando, ficar pelas paredes chorando, ficar, aleluia, murmurando, ficar reclamando com Deus, nada vai acontecer além daquilo que você já está vivendo. Mas quando você tomar uma posição, quando você se posicionar, se colocar de pé e se dobrar diante daquele que tem o poder de reverter o quadro, pode ter certeza que Deus vai entrar com providência, e esse céu que está de bronze vai abrir e a chuva vai cair, e o que você não produzia, Deus vai trazer vida e multiplicação para a glória do seu Pai. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Oh, Senhor é Deus, Jesus. Antes de Elias tomar uma posição, ele foi falar com o dono da cidade, com o dono da terra, com o dono do povo.
Deus, eu vou resolver. Eu estou aqui para resolver. Mas me ajuda aí. Aleluia. Onde é para tocar para que esse povo possa se voltar? Porque o problema não era o governo não, irmão. Tem muita gente que acha que o problema é o governo. Quem foi que colocou o governante lá? Foi o povo. Então o problema está onde? Em quem colocou o governante? O povo. Aleluia. Se o povo não elege, o cidadão não estava lá. É desse jeito, Jesus. Acabe, ele alcançou o trono por meio de uma conspiração. Eram 2 candidatos. O pai dele ganhou as eleições por uma conspiração. Era Tibni e Onri. Ele conseguiu, por meio de uma conspiração, tomar o poder e Acabe o sucedeu. Mas por que sucedeu? Porque o povo aceitou. Então quem que estava com problema? Era Acabe ou era o povo? Era o povo. É o povo. Era o povo. Porque se o povo se humilhasse, orasse, buscasse a face de Deus e se convertesse dos seus maus caminhos, o Senhor viria do céu, perdoaria seus pecados e sararia sua terra. Não é a promessa lá de 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Deus está falando para o povo. Aleluia. Então o problema não estava no governo, o problema estava no povo. Se o povo mudasse, o governo ia mudar. Aleluia. Glória a Deus. Muitas das vezes a gente pensa que o problema está no patrão, o problema está no pastor, o problema está no líder. Não está, irmão. Muitas das vezes o problema está no liderado, que não toma posição com Deus. Aí qualquer coisa vem e influencia ele, qualquer coisa vem e leva ele, qualquer coisa vem e tira ele do foco. Você vê que Elias era um só. E tomou posição com Deus. Falou: Senhor, onde é para tocar? Deus falou: no céu. Porque se não chover, a terra não produz. Se não produz, não tem comida. Se não tem comida, a agricultura e a pecuária vão para o brejo. Aleluia. A crise econômica vai entrar. E não tem forma melhor de chamar a atenção de uma pessoa, seja ela crente ou não crente, do que tocar no bolso. Enquanto tem, faz. Depois que fecha a porta, não quer mais saber. Depois que toma servido, vira as costas. Aí se acha autossuficiente. Não precisa mais de Deus, não precisa mais de igreja, não precisa mais de obra, não vou mais depender disso, não vou mais passar dificuldade, não vou me sujeitar mais às coisas que Deus permite na minha vida, porque agora o que fala mais alto é o meu dinheiro, o meu patrimônio, é a minha empresa, é o meu emprego. Aí sabe o que vai acontecer? Deus vai lá e toca, a porta fecha, as dívidas se acumulam, a crise entra. Aí o que acontece com o crente? Aí lembra que Deus existe. Aí acha a casa de Deus. Aí começa a tomar posição com Deus. Aí reaprende a orar. Aleluia. Dobra o joelho com mais frequência. Glória a Deus. Não foi o que Elias fez? Ele orou. Ele não foi bater boca com Acabe. Ele não foi bater boca com o povo. Ele foi bater boca não, foi conversar com Deus. Porque ninguém bate boca com Deus. Ele foi conversar com Deus. E aí, Senhor? Eu estou aqui para resolver. Mas se tu não for comigo, não vai resolver. Ele falou: então eu vou contigo, eu vou fechar o céu. Manda lá que eu vou assinar embaixo.
Deus, ele só honra quem toma posição. Enquanto você reclamar da situação, nada vai acontecer. Mas quando você disser, Senhor, eu preciso resolver esse problema, não tem outro, é comigo, o que tu queres que eu faça? Tem que ter oração, tem que conversar com a pessoa certa. Para de ficar te expondo para quem não vai resolver nada, para quem não vai ajudar. Às vezes até tem condição de ajudar, mas sabe por que Deus não permite? Porque Deus está querendo ouvir você falar com Ele e não com quem você acha que pode resolver a tua situação. Eu quero que Deus responda a minha oração, que fogo caia do céu, que aconteça algo sobrenatural. Então toma a responsabilidade. Aleluia! Elias não jogou a bola para nenhum outro profeta. E tinha muito profeta naquela época. Não era só Elias de profeta. Mas você não vê nenhum tomando atitude. O único que tomou uma atitude para ver o negócio mudar foi Elias. Ele colocou a cara dele na reta. Orou a Deus, Deus confirmou, ele foi lá. Falou com Acabe. Não vai chover até eu falar para chover. Aleluia! Ele tomou a posição. Ele se responsabilizou. Ele se arriscou. Se arrisca, irmão. Se você não arriscar, você não vai saber se vai dar certo. É melhor você arriscar. Mesmo que não dê certo, pelo menos você vai dizer, eu arrisquei, eu tentei. Mas é pior do que chegar lá na frente e dizer, não tem nem o que dizer. E ficar lamentando, eu podia ter tentado. É verdade. Eu podia ter tentado. Aleluia! Podia ter feito alguma coisa. Eu podia ter tomado uma posição. Eu podia ter falado alguma coisa. Por que eu não busquei a Deus enquanto eu tive condições e tempo? Então, amados, responsabilidade. Eu quero que a minha oração seja respondida, mas eu não quero tomar frente. Aleluia! Eu estou vendo a situação ficar difícil. Eu não quero tomar posição. Eu quero deixar para o pastor orar. Eu quero deixar para o obreiro orar. Eu quero deixar para os outros da rua resolver. Eu quero ficar de canto. Quero ficar de braço cruzado. Não quero me envolver. Aí sabe o que vai acontecer? O problema vai bater lá na tua porta. Meu Deus! Não tem para onde correr, irmão. Elias estava no meio do bolo. Ou ele se colocava na reta para resolver, ou ele ia morrer como os demais profetas que morreram na mão de Jezabel. Você vê que o homem tinha tanta autoridade que Acabe não colocava a mão nele. Não colocava. Por quê? Porque quem toma posição com Deus, Deus dá autoridade e o diabo não toca. Aleluia, Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Quem toma posição com Deus é porque tem vida de oração. Aleluia! Sabe com quem está falando, sabe com quem está tratando e entende o que está acontecendo. Então, nada que vier além disso vai influenciá-lo para mudar de ideia. Aleluia! Elias, quando chegou aqui, ele sabia o que ele estava fazendo. Alguém tem que fazer alguma coisa. E eu não vou esperar pelos outros. Você sabe o que é interessante? Outra coisa também. Você não vê Deus dizendo para Elias, vai lá. Porque tem coisa que Deus não precisa mandar, irmão. Você está vendo? Faça. Aleluia! Glória a Deus! Tem gente que está vendo o pau quebrar, irmão. E está lá, eu vou esperar Deus falar comigo. Eu vou esperar Deus se revelar. Vou esperar o céu abrir, ter uma visão como a de Isaías ou como a de Ezequiel. Para mim poder fazer. Tem coisa, irmão, que Deus não vai se revelar para você. Tem coisa que você, como um ser que raciocina, vai entender que está errado e que alguém precisa tomar uma atitude. Aleluia! Lembra de Davi? Qual é o trecho da palavra que vai mostrar Deus se revelando a Davi e mandando ele lutar com o gigante? Qual é o texto? Você não vai encontrar, sabe por quê? Porque tem coisa que Deus não precisa mandar, está na cara. Ou você vai e enfrenta, ou você fica e morre. Aleluia! Glória a Deus! Davi falou, quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Ó rei, não se turbe o coração do povo. Teu servo vai lá lutar. E Deus vai colocar esse gigante na minha mão. E acabou, irmão. Aleluia! Davi
Davi comprou a briga e Deus entrou no negócio. Sabe por quê? Porque o zelo de Davi era pelo nome de Deus e não só pelo povo. Aleluia! Enquanto você ficar preocupado só com você, nada vai acontecer. Mas quando você entender que tem muito mais em jogo do que apenas a tua saúde, apenas a tua vida, pode ter certeza que Deus vai comprar essa briga por você. Aleluia! Mas alguém tem que tomar uma atitude. É verdade. Lembra de Neemias? Qual é o texto lá no livro de Neemias que vai mostrar Deus se revelando a Neemias e mandar ele fazer alguma coisa lá em Jerusalém? Nenhum. Sabe por quê? Porque através das notícias que ele teve, ele entendeu que alguém precisava fazer alguma coisa. Enquanto não aparecer ninguém para fazer, não adianta você esperar ninguém de fora fazer, que ninguém vai vir resolver os teus problemas. Se o problema é teu, é tu e Deus, irmão, para resolver. Aleluia! Agora, a primeira atitude que você tem que fazer antes de resolver alguma coisa, vai orar. Oh, glória. Amém! Aleluia! Glória a Deus! Vai orar. Eita maravilha, Jesus. Porque Elias era sujeito às mesmas paixões. Todas as limitações. Ele se chateava, ele se entristecia, sentia vontade de desistir, como no capítulo 19, ele pediu a morte, disse: Deus, eu não quero mais, eu já estou cheio, eu estou cansado. Deus largou o profeta? Não, ele falou: come este pão, bebe essa água, porque tu não chegou no fim da jornada. Oh, glória. Aleluia! Oh, Deus. Glória a Ele Deus! enfraqueceu, irmão. Quem é que não cansa? É verdade. Quem é que nunca falou na vida: Senhor, para mim já deu. Se tu não entrar agora, eu não sei nem onde eu vou parar. Mas Deus está aí para te fortalecer, irmão, para mostrar que você pode ir além. Aleluia, Jesus. Come este pão, bebe essa água, porque o pão de Deus é do dia. Deus te poder, Não é pão glória. dormido, não. Oh, Deus Amém. lindo. E a água que ele tem não é água com lodo, água parada, não. É água do dia também, fresquinha, para você poder continuar a tua jornada. Ó Senhor é Deus, Jesus. Aleluia. Porque o nosso Deus é o Deus do dia. Ele não é só do passado, ele é de hoje, ele é de agora. É só você colocar ele na tua frente que você vai ver se você não chega lá onde ele determinou. Aleluia! Aleluia. Eu creio. Se você confiar no homem, você para. É verdade, desse jeito. Se você colocar a tua confiança naquele que você acha que vai te ajudar, você vai perder o seu tempo, você vai se decepcionar. Mas se você colocar a tua confiança naquele que a sepultura não segurou, pode ter certeza que você vai chegar onde Deus determinou. Aleluia! Mas tem que tomar posição. Já ouvimos aqui a saudação da diaconisa Lídia, que falou sobre o capítulo 18 de Lucas. Uma parábola sobre o dever. O que é dever, irmão? É posição. Aleluia! O dever de orar sempre e nunca esmurecer. Não afrouxar. Não fraquejar. Não amolecer. Aquela mulher ficou no pé do juiz. Eu só vou sair daqui quando fizerem justiça contra os meus adversários. Aleluia! Desse jeito, Jesus. Eu creio. Glória a O juiz Deus! falou: eu não temo a Deus, eu não tenho medo de homem nenhum, mas para essa mulher parar de me irritar, de me molestar, para me deixar sossegar, eu vou fazer. Meu Deus. Aleluia. Aleluia! Aí Jesus fala o quê? Considerai as palavras do juiz. Se o juiz, que é homem, achando que tem autoridade mais do que Deus, não respeita a Deus, não respeita a homem, resolveu o problema da mulher, quanto mais aquele que está desejoso em te ajudar, só está esperando uma tomada de atitude na tua parte. Glória a Deus! Amém! Quer resposta? Toma posição, vai orar. Glória a Jesus. Vai falar com a pessoa certa. Oh, glória. Vai derramar diante dele as tuas Oh, maravilha. tristezas, frustrações, decepções. Vai colocar diante dele aquilo em que você falhou, que naquilo que você falhou, Deus vai entrar com providência e vai transformar essa vergonha e afronta em dupla honra na tua vida. Aleluia! Elias teve que tomar uma posição, alguém tinha que fazer o trabalho.
Alguém tinha que profetizar. E ele foi lá e profetizou. Os profetas tudo sendo mortos. Ele foi lá, encarou a cara e falou: só vai chover quando eu mandar. O general da batalha. E Deus foi lá e assinou. Porque Deus não gosta de covarde. Deus gosta de corajoso. Aleluia. Corajoso. Se você vai para a chuva, você vai para se molhar, irmão. Ou você veste a camisa por completo, ou sai da frente. Glória. Maravilha. Ou você é ou você não é. É desse jeito. Você tem que fazer valer a tua fé. Aleluia. Agora tem uma coisa. Quando você toma uma decisão diante de Deus, tem dois processos que você vai ter que passar. Quando Elias profetiza, a palavra de Deus diz que Deus se revela a Elias e dá uma ordem no versículo 3. Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te. Amém. Tem tempo de aparecer, Glória. mas também tem tempo de se esconder. É verdade. Eita maravilha. Essa palavra esconder não significa que Elias estava com medo. Significa que Elias tinha que passar por um processo particular com Deus. Aleluia. Qual era o processo? E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Aleluia. Além de tomar posição, você vai ter que aprender a viver na dependência de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Sabe Deus. por quê, irmão? Deus permite o profeta passar por esse processo? Porque, irmão, o milagre aqui foi nacional. Aleluia. O milagre aqui teve uma proporção gigantesca. Porque em toda a terra de Israel não choveu. Aleluia. É, Deus. Sabe o que isso podia? É por isso que a palavra de Deus ela é completa. Tiago disse o quê? Que ele é sujeito às mesmas o quê? Paixões. O profeta poderia se achar. Eu profetizei, mandei, não choveu, não choveu. Eu sou o cara. Quando eu falo, Deus ouve. O orgulho podia entrar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Se Deus não leva Elias para o Querite, o orgulho poderia comprometer o processo de libertação do povo e o ministério do profeta. Aleluia. Glória a Deus. O que é que tinha no Querite? Um ribeiro, da onde ele bebia água enquanto tinha água. E aonde ele seria o quê? Alimentado. Elias não compraria comida e não compraria bebida. Quem paga é quem manda. Não é isso? Aleluia. Deus falou não. Você vai para onde eu vou, vai comer o que eu estou colocando na mesa e vai beber o que eu estou mandando. Glória a Deus. Sabe por quê? Para ele entender que apesar do ministério dele afetar toda uma cidade, ele continuava debaixo de uma autoridade. Aleluia. Aleluia. Porque Deus não deixa você se sentir seguro. Porque a hora que você se sentir seguro, vai ser a hora que você vai começar a cair. Meu Deus. Deus conhece o interior de cada pessoa. Talvez se Deus colocasse ou te permitisse uma estabilidade econômica,
talvez nunca mais você acharia o caminho da igreja. Talvez nunca mais você acharia necessidade para buscar a Deus de alguma forma. Na hora que aconteceu, imediatamente Deus falou: vai-te daqui e vira-te para o Oriente. Esconde-te próximo, junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Mas a água não é de qualidade, mas é a que tem para beber. Aleluia! Mas quem está trazendo comida não é quem deveria, mas é quem tem para servir. Aleluia! Glória a Deus! Aí é a hora que você vai comer o que o papai colocar na mesa e beber o que o papai está mandando. É desse jeito, Jesus. Para você entender que quem está no controle da tua vida é Deus. Não é você que se manda, é Deus que manda em você. Aleluia! Eu já passei no Querite de Deus. Eu era todo cheio de nhenhenhen para comer. Não era qualquer coisa que eu comia não, irmão. Eu só comia macarrão, frango. Não gostava de carne, não gostava de arroz, não gostava de açaí, não gostava de carne seca. A única coisa que até hoje eu ainda reluto, que eu acho que vou ter que passar por mais uma fase no Querite para resolver esse probleminha, é, por incrível que pareça, carne moída. Eu falo para minha esposa, isso daí para mim não é carne, carne é inteira. Eu não consegui me acostumar. Mas depois que... Ai, irmão, tinha dias. E sabe quem que me servia? O macumbeiro que morava na frente da casa pastoral. Deus usa quem Ele quer. Me servia açaí. Era bom açaí. Mas eu acho que tinha alguma coisa que ele perguntava se eu estava bem. Mas eu que não sou bobo, oro antes de comer. Aleluia, glória a Deus. Peço lá, Jesus vai passando lá o teu fogo aí, vai queimando tudo, porque eu estou com fome. É o que tem para comer, é o que eu vou comer. E no dia seguinte chegava comigo: e aí, pastor, tudo bem? E aí, tá tudo bem? Tá ótimo, tudo bem. Tô inocente, né? Tá tudo bem. Tem certeza? Aí eu me toquei. Tá tudo bem. Graças a Deus, tá tudo bem. Você tá entendendo, irmão? O Querite de Deus é assim. É para não deixar você se orgulhar, porque o orgulho, diz a palavra de Deus, que Deus resiste ao soberbo. Quando a pessoa se orgulha, Deus não gosta, porque o orgulho é autossuficiente. Glória a Deus. O humilde não, ele é dependente. Ele sabe que ele precisa não somente quando tem que fazer, quando ele está numa dificuldade, mas a todo momento ele tem que estar ligado com Deus, porque não sabemos o dia nem a hora que vai acontecer alguma coisa. Então tem que estar aceso, tem que estar ligado com Deus. Aí Elias teve que ir para o Querite. No Querite ele teve que comer o que Deus quis, receber de quem Deus enviou e beber a água da qualidade que estava lá, que era do Jordão. Água barrenta. Mas Elias comeu do pão e bebeu da água. Comeu pão e carne, bebeu da água. Durante o dia, comia pão e carne e bebia da água à noite. E Elias teve que viver aquele tempo durante aproximadamente 6 meses. Aleluia, glória a Deus. Sem saber quanto tempo Deus determinava. Só o Senhor é Deus. Deus está te ensinando a aprender a esperar Glória a nele. Deus. Se você se precipitar, Acabe te pega. Porque depois que Elias profetizou, Jezabel tinha promulgado a lei que tinha que matar quem não abraçasse a filosofia religiosa de Baal. Então Elias estava rolado nesta lei. Então quando ele profetizou,
fala: vai-te daqui e esconde-te. Vai-te daqui e esconde-te. Louvado seja o nome do Senhor. Vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto do ribeiro. Deus manda Elias fugir. Acabe procura Elias em todos os termos de Israel e não encontra. O dia que Elias desobedecesse, transpassasse o mandado de Deus e mostrasse a cara em Israel, Acabe pegava Elias. O livramento de Deus depende da tua submissão. Se você quebrar a cara, não reclame, porque Deus não deixa ninguém se arrebentar sem antes avisar. Aleluia, Deus. Tem muito crente aí quebrando a cara aí, irmão, se decepcionando, se frustrando, perdendo território. Sabe por quê? Porque Deus falou: não vai por aí, vai por aqui. Ele não quer ir por aqui, ele quer por ali. Elias não, teve que saber esperar. Fica aí, não foi o que Deus disse? Vira-te daqui, vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto do ribeiro de Querite que está diante do Jordão. E a dizer que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou. Ele habitou. O que é habitar? É se estabelecer. Ele só ia sair dali depois da segunda ordem. Se Deus já falou: eu vou te tirar, mas fica mais um pouco, porque ainda não é o tempo de sair. Se você sair, você vai se arrebentar. Mas se você ficar e só sair a hora que Deus falar, pode ter certeza que quando você sair, a glória dessa segunda casa vai ser maior do que a da primeira na tua vida. Às vezes dá vontade de sair logo, né, irmão? Às vezes a gente se pergunta: meu Deus, para que eu tenho que passar por isso? Por quê? Porque você não sabe esperar o tempo de Deus. Você está acostumado a fazer as coisas no teu tempo, e no teu tempo não dá certo. Mas quando você faz no tempo de Deus, tudo se encaixa e dá certo, porque a glória é de Deus. Elias teve que tomar posição, mas teve que aprender a depender. Teve que aprender a se submeter. Para entender que apesar da profecia dele fazer parar de chover, mas quem continuava no controle era Deus. Era Deus. Porque depois ele ia querer mandar chover de novo e não ia dar certo. E sabe o que ia acontecer? O nome de Deus ia ser blasfemado, porque ia ser fora do tempo. Então, se você aprender a se submeter ao tempo de Deus, que é o Kairos, não é o teu, que é o Cronos, você vai entender que tudo Deus faz no tempo certo. Deus não faz nada adiantado nem atrasado. É tudo no seu devido tempo. E tudo que é no tempo dá certo. Tudo que é no tempo dá certo. Fruta que é tirada fora antes do tempo de uma árvore fica verde, ruim. E fruta que fica muito tempo e não é tirada do tempo certo, o que acontece? Às vezes vem até bichar. Você come lá, tá a minhoquinha lá dentro lá. É o que acontece. O crente que tira o fruto antes do tempo, o que acontece? O fruto está verde. Pode até danificar a sua arcada dentária. Mas o crente que tira o fruto fora do tempo, muitas das vezes pode encontrar até bichado e dar problema de saúde. Depois cai no leito e vai dizer: ah, foi o diabo que me setou. Não foi o diabo não. Você comeu o fruto que já passou do tempo de tirar. Estava até bichado. Então, irmão, não coloca a culpa no diabo naquilo que é da tua imprudência. Eu não sou advogado do diabo, mas tem crente que coloca a culpa no diabo, que não é do diabo, é dele. Porque não obedeceu aquilo que Deus falou. Tem que tirar no tempo certo. Glória. E por último, quer que as coisas mudem? A Escritura diz no versículo 7: sucedeu que passados os dias o ribeiro se secou, porque não tinha mais água, não tinha mais chuva. Sem chuva,
Não tem água na terra. Se secou. E agora? Agora vamos para o versículo de número 8, que é o final. Então veio a ele a palavra do Senhor. Depois que chegou o tempo de Deus no Querite, que significa colocar no tamanho certo, porque quem sabe esperar o tempo de Deus fica no tamanho certo e faz as coisas no tempo certo. A Escritura diz no versículo 9 que Elias recebe mais uma ordem: levanta-te e vai para Sarepta, vai para o exterior, vai para fora de Israel, que é de Sidom, e habita ali. Manda passar mais um tempo. E eis que ordenei ali uma mulher viúva para que te sustente. Quer que a tua oração tenha eficácia? Toma posição com Deus. Segundo, aprende a esperar o tempo de Deus. E terceiro, versículo 12: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Se sentenciou à morte porque não tinha mais comida na terra. E entre Elias, no versículo 13, Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno. Elias não pediu um bolo com toda a massa, pediu só um bolinho para poder matar a fome. Faz para mim primeiro um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois para ti e para o teu filho, porque aí vem a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dará chuva sobre a terra. Você quer que a tua oração tenha poder? Confia na providência de Deus. Elias deu um prazo. Faz primeiro para mim, depois faz para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, que a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai faltar até o dia que Deus faça chover sobre a terra, até o dia que Deus vai abrir essa porta e você vai poder comer o que você quiser e beber aquilo que você desejar. Aleluia, glória a Deus. Primeiro você tem que aprender, depois você tem que fazer. Aprenda a confiar na providência de Deus. Deus nunca vai deixar você passar fome na tua vida, irmão. Sempre vai ter alguma coisa para comer. O que é que você tem? Um pouco de farinha. E o que mais? Um pouco de azeite. O que dá para fazer com isso? Começa a colocar a tua criatividade em ação, irmão. Porque Deus sempre vai deixar algo nas tuas mãos para você fazer. Glória. Glória a Deus. Sempre. Use a criatividade. Aleluia. Teve momentos que não tinha carne em casa. Minha mulher ia fazer. Tem fubá? Faz fubá. Faz aí aquele caldo. Faz aquele negócio lá. Tinha dias que não tinha o que eu gostava de, que eu gosto de comer, que é miojo. O que é que eu vou fazer? Eu fiz um caribé, que é uma comida típica lá do Pará. Pegar água, mete farinha dentro, cozinha como se fosse um mingau, coloquei um tempero lá, ficou que nem miojo, mandei para dentro, enchei a barriga, acabou. E fui dormir de barriga cheia. Providência. Aleluia. Sempre tem alguma coisa. Deus não vai deixar você Glória a Deus. na miséria, irmão. Aprenda a confiar na providência de Deus, porque vai ter situações que você não vai encontrar facilidade na tua vida. Vai ter situações que você vai enfrentar dificuldade. E se você tiver nhenhenhen para comer, você vai ficar com fome, irmão. É desse jeito. É. Tem gente que aprende a comer de tudo na hora que não tem quase nada para comer, irmão. Ou você come o que você tem, que Deus te deu, ou você vai ficar para trás. Elias teve que aprender
a tomar posição. Ou alguém toma, ou vai morrer. Tomou posição. E agora? Vou ter que ir para o Querite, vou ter que aprender a confiar no tempo de Deus. Ficou lá comendo pão e carne de dia, pão e carne de noite. Deu sede, bebe do ribeiro. Pão, carne de dia, pão e carne de noite. Deu sede, bebe do ribeiro. Quando acabou a água do ribeiro, aí veio a palavra do Senhor. Agora vai-te daqui, entra em Sarepta, que é de Sidom, fora de Israel, e habita lá, porque eu já preparei uma viúva que vai te sustentar. De quem era o suprimento? Era de Elias ou era da viúva? Era da viúva. Onde é que Elias estava? Na casa da viúva. Então, irmão, quando você confia na providência de Deus, até quem não é de Deus aprende a confiar no Deus que você serve. Glória a Deus. Porque quando o homem de Deus chegou, ela já estava sentenciada à morte. Ela saiu naquele dia só para aquilo mesmo. Pegar aqueles cavacos e preparar um bolo só para ela e o filho. Agora nós vamos morrer, agora não tem mais jeito. Mas quando ela achava que não tinha mais jeito, chegou o homem de Deus na área e pedindo comida. Aleluia. Pediu água. A água ainda tem. Agora me dá o que comer. Olha, agora o senhor pegou pesado. Aí ficou difícil. Eu estou aqui para isso. Só tem um punhado de farinha. O que é um punhado de farinha? Algo que só cabe na tua mão. Eu só tenho um punhado de farinha, foi só o que sobrou. E um pouco de azeite na botija. Nós sobrou um pouquinho lá. E só dá para fazer um bolo, só dá para fazer uma comida. E vamos comer meu filho. Eu de repente nem ela comia, porque geralmente mãe coloca o filho para comer e fica com fome. É instinto materno. Vamos comer meu filho e eu e vamos morrer. Porque para ela não tinha mais jeito. Mas o profeta falou, vai e faz conforme a tua palavra. Como ele diz aqui. Não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro um bolo pequeno para mim. Se tu me priorizar, o meu Deus ele vai entrar com providência na tua vida. Sabe o que é aprender a confiar na providência de Deus? É você ajudar mesmo sem condições. É desse jeito, Jesus. É que nem os cristãos estrangeiros, lá de 2 Coríntios 8 e 2 Coríntios 9. 2 capítulos Paulo dedica para elogiar os cristãos gentios que tinham pouco, mas resolveram ajudar os cristãos de Jerusalém, que eram judeus, que não tinham nada. Ele falou da profunda pobreza de vocês. Brotou riqueza de gente. Aleluia, glória a Deus. Porque do pouco que vocês tinham, vocês deram aos que nada tinham. Quer que Deus responda a tua oração? Amém. Então ajuda quem precisa, mesmo que você esteja precisando. Porque se você ajudar quem está precisando, mesmo você precisando, pode ter certeza que aquele que te observa e que te acompanha e que tem cuidado da tua vida, ele vai te ajudar e vai entrar com providência na tua vida. Não é o que Jesus diz? Mas primeiramente buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. O que é acrescentado? Você precisa fazer alguma coisa? Não. Já vem na tua mão. Por quê? Porque a tua prioridade é ajudar quem precisa, mesmo precisando. Glória a Deus. Ela foi e fez. Ela acreditou na palavra do profeta. Pegou um punhado de farinha, fez um bolo pequeno para o profeta. E quando ela foi fazer para ela e para o filho dela, ela percebeu que a farinha estava rendendo. Farinha estava rendendo. Cada vez que ela ia fazer comida, tinha farinha na panela e azeite na botija. Tinha farinha na panela e azeite na botija. Era naquela quantidade, mas eles estavam comendo. Tinha farinha na panela e azeite na botija. Farinha na panela e azeite na botija. Até que veio chuva sobre Israel. Aleluia, glória a Deus. 6 meses Elias passou no Querite. 3 anos passou na casa da viúva. Meu Deus, é forte isso, Jesus.
Sabe o que é isso? Confiança. Confiança. Glória a Deus. Comendo bolo durante 3 anos. Ah, mas não é o que eu gosto, mas é o que tem para comer. Aleluia. O importante é que você não vai morrer. Quando você sair dessa e Deus abrir a porta, aí você vai comprar o que você gosta. Glória. Mas até lá, você vai ter que comer o que tem. Só o Senhor é Deus. Porque você aprendendo a comer o que tem e beber o que tem, a hora que chegar o que você puder escolher, você vai se preocupar com quem não tem. Oh, glória a Jesus. Aí Deus vai começar a te usar como resposta de oração para aquele que está passando pela crise. Aleluia, Deus. Porque a intenção aqui é Deus usar. Glória a Deus. E Deus só pode usar quem se dispor. Aleluia. Oh, Deus. Amém, amados? Amém. Amém. Responsabilidade, Aleluia. paciência Glória a Deus. e confiança. Louvado seja o santo nome de Jesus. Sem responsabilidade, você tomar a frente, você se dispor, você não se conformar com a situação e procurar fazer alguma coisa para melhorar ou para mudar. Sem isso, se você não tiver paciência, que é a capacidade de você suportar aquilo que ninguém naturalmente suporta, saber esperar o tempo de Deus, e você não tiver confiança, você não confiar que Deus pode matar a tua fome mesmo diante de uma crise terrível, que não só o país, mas o mundo todo está passando, você não vai conseguir ter eficácia na tua oração. Então aprenda a ter responsabilidade, aprenda a ter paciência e aprenda a confiar que Deus vai responder com fogo e fazer o sobrenatural acontecer. Amém, amados? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Vamos orar.